Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Antônio aqui da JCL. Estou baixando alguns vídeos do meu curso de microeletrônica da Hotmart para poder estar relançando ele em breve aí para vocês, tá bom? Quem me acompanha sabe que eu perdi alguns cursos, eles ficaram bloqueados na Hotmart e agora eu estou tentando recuperar todas essas aulas para poder colocar de novo à disposição de vocês, tá? Eu estou deixando aqui uma aula para quem não conhece, que trata o método Kelvin, né? Lord Kelvin foi um físico matemático que estudava aí as grandezas, a temperatura e gostava muito de ver a relação dessas grandezas na parte eletrônica, né? Em componentes eletrônicos, né? Que tipo de sintoma apresentava. E os técnicos eles utilizam muito esse método Kelvin para identificar capacitores em curto, né? Quando você tem uma linha que tem muitos capacitores, um deles está em curto e não desprende calor suficiente para fazer um diagnóstico por perfil térmico, né, por efeito Joule, então se aplica o método Kelvin, onde vocês utilizam de 4 pontas e vão utilizar os números, né, que o multímetro vai mostrar para representar o capacitor com defeito. Esse capacitor com defeito ele vai apresentar um número menor do que os demais. Na escala de BIP, né, vocês não conseguem ter essa diferença porque o apito não dá para ter uma noção. Então eu vou mostrar aqui no método Kelvin a parte 2 da aula, né? Claro que essa aula no curso ela se apresenta em 3 aulas, são 3 partes, mas eu vou mostrar a parte 2 para vocês que dá para ter um bom entendimento. Eu vou fazer a aplicação prática numa protoboard, né, para vocês verem capacitores que eu coloquei enfileirados. E depois eu vou pegar uma placa de um Motorola, onde existe uma malha que tem um capacitor em curto e vou estar identificando ele aí pelo método Kelvin para vocês, tá bom? Então fica no vídeo para vocês verem um pouquinho aí do curso que vai ser relançado, né, de microeletrônica, e mantenho vocês informados, tá bom? Então vamos lá, fica no vídeo aí para que vocês conheçam um pouquinho aí do método Kelvin aplicado aí à manutenção de smartphone. Valeu pessoal, até mais e tamo junto! Vejam como o multímetro sozinho não é capaz de medir diferenças de resistências quando elas são muito baixas. Vou pegar aqui um pedaço de estanho. Vocês sabem que o estanho ele é um material condutivo, né? E é um bom condutor. Não é o melhor, mas é um bom condutor. Vamos medir a resistência desse material. Ó, vejam que se eu pegar um pedaço desse estanho, vou pegar daqui até aqui. Meu multímetro está calculando 0,1.4. Esse é o valor que nós temos de resistência, né? Seria 1 ohms, é bem baixinho, né? Próximo de zero. Se o meu multímetro percebesse uma alteração pequena, sabemos que quanto maior o caminho a ser percorrido, maior também a resistência, né? Então vamos dobrar esse tamanho da medição. Continua. Até menor, né? Vamos dobrar mais uma vez. Continua. Mais uma vez, eu estou indo mais longe, eu estou criando mais resistência. Só que continua a mesma coisa. Veja que eu vou aumentando aqui o tamanho do meu teste, mas no multímetro, agora que deu uma alteraçãozinha mínima, mas capaz também de estacionar aqui e ficar no mesmo valor. Então é isso, o multímetro ele sozinho ele não é capaz de perceber essas diferenças no meu caminho, porque se eu for me afastando, se eu vou pegando um material mais comprido, a resistência ela tem que aumentar. É o que acontece com um pedaço de fio, né? Se vocês pegam um fio de 1 metro, ele tem uma resistência sim, todo material ele tem alguma oposição, por menor que seja, e se esse fio for 10 vezes mais comprido, é claro que essa resistência será 10 vezes maior. Só que nesse método, por ela ser pequena, essa alteração para 10 acaba sendo não percebida, né? Então vamos utilizar agora a escala de tensão, 200 milivolts, e vou pegar agora as ponteiras da minha fonte para juntar com as ponteiras do meu multímetro. Vamos fazer isso aqui agora. Fonte e multímetro. Minha fonte nesse momento está em 3 volts e limitei a corrente a 100 mA. Vamos fazer o mesmo tipo de teste. Ó, vejam que eu toquei num pedaço
Deixa ele calcular isso. 0,0.8. Vamos dobrar, vamos ver para quanto que vai. 1,6, já dobrou. Vamos mais longe. 2,4, vamos mais longe. Opa, escapou. 3,5. Vejam que conforme eu me afasto do curto, vai aumentando, ó, 4. E aí o curto seria isso aqui, ó, tocar uma ponta na outra, tá? Isso aqui representa o curto. Tá bom? Quanto mais longe eu fico do curto, mais alto o número fica. Agora eu venho voltando, ó. Então é isso que é isso que nós vamos conseguir observar na técnica Kelvin. Ó, estou voltando e o número vai caindo. E é isso que vai acontecer com aqueles capacitores. Quando eu tenho vários capacitores enfileirados, quanto mais próximo eu medir do capacitor que está em curto utilizando essa técnica, menor será esse número. Ó, eu até peguei uma placa aqui, ó. Minha esposa acabou de montar para mim, ela fez uma montagem meia... dá para usar. Nessa montagem, eu tenho 10 capacitores e um foi colocado em curto, de propósito. O de número 5, tá? Contando daqui para cá, ó, tá? Vamos colocar aqui, ó, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. Então, para aparecer com o exemplo lá do desenho, C5 é o capacitor que está em curto, tá bom? Se eu utilizar o multímetro sozinho na escala de BIP, ó, vejam que o multímetro sozinho na escala de BIP, todos os capacitores bipam dos dois lados. E aí vai. Tá, todos eles estão com sintoma de curto, tá? O lado positivo do capacitor é esse de cima, tá bom? Esse aqui é o lado negativo, tá? Eles estão em paralelo. Aqui é uma linha positiva e aqui seria o que vai representar o nosso GND, tá? Então parece aquele desenho que eu acabei de fazer. Então vamos agora no método Kelvin, para ver qual o capacitor que está se apresentando aí em curto, aterrando essa malha. Então vamos lá. Vou mudar aqui o meu multímetro. Vou mudar o multímetro aqui para a escala de tensão, 200 mV. Em alguns multímetros dá para se fazer essa técnica utilizando a escala de resistência também, tá bom? Se for aquele auto range, né, aquele que tem o valor automático, na escala de resistência dá certo. Então vamos lá. Deixa eu colocar o multímetro para esse lado, que eu acho que vai ficar melhor aí para vocês visualizarem e também melhor para que eu possa estar medindo. Então eu vou manter vou colocar a ponteira aqui nesse terra aqui, que está mais fácil, e vou medir sempre o lado positivo aí de cada capacitor. 12,6, segundo 10,6, terceiro 9,8, quarto 9,5, quinto 7, sexto 9,4, 9,6, 9,7 e vai, né? Você vê 10. Então já perceberam, né? O capacitor que está em curto, ele apresenta um menor número que esse aqui, ó, 6,9. Então esse sintoma, onde a malha está bipando dos dois lados, ele apenas me diz que existe um aterramento, né? Que existe aí um defeito. Ó, vamos tocar aqui, ó. Todos bipando. Agora vamos tirar o quinto capacitor. Esse é o capacitor
que está em curto. Vamos deixar ele aqui de lado. Este é o capacitor que está em curto. Vamos fazer o teste agora. Ó, agora sim, ó. Esse lado tá bom e esse está em curto. Então, as coisas agora voltaram ao normal. Vendo, ó, aqui a resistência vai ao infinito, carrega o capacitor e vai ao infinito, e desse lado dá o bip e vai a zero, ó. Então, foi removido o curto. Capacitor de número 5, C5, era o causador do defeito nessa malha. É isso que essa técnica vai te dar de entendimento. Na sequência, aí vocês vão ver um vídeo mostrando a técnica já numa placa de um smartphone, tá bom? Eu faço aqui nessa protoboard por ser mais didático e ser mais fácil aí de fazer a aula. Mas se eu pegar uma placa dentro dessas condições, onde o capacitor não se apresenta por efeito Joule, aí eu posso aplicar o método Kelvin. E sempre que vocês utilizarem do método Kelvin, vocês observem, fiquem bastante atentos, porque às vezes o capacitor defeituoso tem um do lado dele que pode apresentar o mesmo valor, só que é melhor você ter 2 suspeitos do que 100. Então, de qualquer forma, a técnica é bastante útil sim, tá bom? Então, isso foi a técnica Kelvin, método Kelvin de medição a 4 pontas. Pessoal, vocês vão ver agora, é uma aplicação prática da técnica Kelvin numa placa de um Moto G4 Plus que apresenta um capacitor em curto. Isso já foi mostrado, né, em vídeo aí no nosso canal do YouTube, mas como a nossa aula foi dita, a nossa aula é Kelvin, né? Vamos mostrar aí para vocês como que poderia ser feito esse teste, tá bom? Só para reforçar o entendimento. Vejam que eu estou medindo um capacitor com a técnica Kelvin. Ele está apresentando um valor de 46. Então vamos guardar esse número, tá bom? Não vamos se importar no momento com a grandeza, porque vocês já sabem a escala. Aqui está a malha a qual esse capacitor participa. Vejam que os que estão marcados lá também estão junto com ele. E aí vejam que se eu testar qualquer um outro dentro dessa mesma malha, os valores na técnica Kelvin ficam muito parecidos. Todos eles estão dando aí perto de 46, 45, 46, 45,9. Então são os valores aí que nós estamos vendo nessa técnica, já utilizando o multímetro e a fonte de bancada. E aí eu vou fazer o seguinte, para a gente poder se estender mais aí pela placa. Eu vou puxar a sequência dessa malha e vou pegar capacitores em outros pontos da placa. Estou descendo aqui para o final da placa, para a parte de baixo, lá perto aí do conector de carga, e vejam que aqui também existe um capacitor pendurado nessa malha. Como a malha está aterrada, então esse capacitor também está se apresentando dentro aí do sintoma de curto. Na escala de bip ele bipa também dos dois lados, e na técnica Kelvin nós vamos ver se muda alguma coisa em relação àqueles outros que foram medidos, tá bom? Então deixa eu colocar aqui a placa na posição, tá bem perto ali de um conector de antena. Sempre identifiquem, né, através das ferramentas aí Bushingi, através do esquema elétrico, qual que é o terminal, o lado positivo aí para vocês considerarem aí o teste. E lembrando que nessas condições, o lado positivo e o lado negativo ficam muito parecidos. É por isso que a técnica Kelvin é eficiente, porque apesar de eles serem parecidos, eles não são iguais. E essa diferença é que nós conseguimos perceber nessa técnica de medição de baixas resistências, como que a tensão se transforma, né, em condições de temperatura. Ó, vejam que deu 27,6. Já está bem menor do que o capacitor que foi medido lá na parte de cima, né? Então, provavelmente, nós estamos nos encaminhando em direção ao curto. Vamos ver mais um pouquinho aqui o que nós podemos achar de capacitores nessa malha aterrada. Vamos aqui do outro lado da placa. Aqui é o Power Manager, né? O nosso regulador de tensão, que distribui as tensões aí por toda a placa. E a partir daqui, que nós temos aqui mais componentes aí que com sintoma de curto.
Então vamos fazer esse teste ao entorno do Power Manage também. Vamos colocar só nos capacitores que nós já sabemos que estão na malha em curto. Isso é importante também, tá? Que fique claro que vocês não precisam medir todos os capacitores. Se concentrem apenas naqueles que estão se apresentando dentro da malha aterrada, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui qual que nós temos aqui. Temos esses dois. Vamos identificar aqui o lado dele, né? Sempre o lado positivo desse aí fica para baixo, né? Para o lado que está apontado para o CI, é o lado positivo dele. Então é desse lado aí que nós devemos fazer o toque da ponteira vermelha. Então, ó, vamos lá, vamos tocar no capacitor. Vamos ver que valor 39.2, 39.1. Bom, já está maior do que agora há pouco, né, lá embaixo. Então eu estou me afastando do curto. Então eu vou voltar, vou continuar descendo, né, na direção daqueles capacitores. Aqui temos mais um ponto marcado aí onde a malha toca também. Temos um CI, temos também alguns capacitores. Então nós vamos para esse lado aí da placa, porque eu acabei me afastando do curto. Então nessa técnica eu devo retornar para outros lugares, né, para pontos mais próximos aí da queda, onde a queda ficou menor, e fazer novos testes. Então eu vou tocar nesse CI aqui para a gente ver o que nós podemos entender de defeito. No CI não, no capacitor, né? Vamos ver. 4.2, ó, aqui sim, aqui eu tenho alguma coisa aí perto do terra, né, que o terra é um valor muito próximo de zero, né, quanto mais próximo de zero, mais vocês estão se encaminhando aí por terra, e é o que aconteceu aqui agora, 4.3, esse é o menor valor que eu encontrei até agora, então eu vou fazer alguns outros testes, né, para ver se tem alguma coisa menor que isso, mas provavelmente o meu defeito já está aqui. Usem o método Kelvin também para identificar os lados positivo e negativo de um capacitor de uma malha aterrada. Veja que os números são diferentes. Então, o número mais alto, nesse caso, representa o lado positivo da malha. Se vocês fizerem esse mesmo teste nessas condições com o multímetro sem utilizar a técnica Kelvin, vocês vão perceber que o teste não será preciso. Vejam agora, eu desconectei a minha fonte, né? Eu vou colocar o meu multímetro na escala de resistência, vou deixar no menor valor possível, que é 200 ohms, e vou ver qual o valor de resistência em ambos os lados desse capacitor. Vejam que do lado que a malha é positiva, ele apresenta 0.8. Agora vamos para o negativo, vamos lá, 0.8 também, a mesma coisa. Então, se eu não tenho um esquema elétrico, nessas condições, eu não saberia identificar o lado positivo e o negativo para poder fazer os testes. Já com a técnica Kelvin, como as resistências menores são capturadas com mais precisão, então vocês conseguiram perceber as diferenças. Então é uma técnica muito boa mesmo, vocês podem utilizar sempre em casos de defeitos onde o componente não desprenda calor, e aí vocês vão seguindo a malha, sempre seguindo as dicas aí das aulas passadas, né? E aplicando a técnica aí nos componentes certos. Então, agora que já sabemos que esse é o componente defeituoso, vamos fazer aí a remoção, a substituição, e aí para esse caso aqui, o defeito já está diagnosticado, a análise já foi feita, tá bom? Então é isso, é assim que vocês devem utilizar a técnica Kelvin no seu dia a dia.